Olá, tudo bem? Hoje vamos entrevistar o professor Luciano Santos, que é advogado e especialista em direito eleitoral, cofundador e diretor do MCCE, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e saber um pouco mais sobre democracia representativa, conteúdo que integra o curso de formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática. Seja muito bem-vindo, professor, é um prazer recebê-lo. Prazer é meu. E tenho certeza que vai ser muito boa a nossa conversa. Bom, eu começo já conversando e perguntando se em nosso sistema representativo você considera que nós temos verdadeiramente um sistema democrático e representativo. Então, no aspecto legal e do processo em si, ele é um processo democrático e representativo, mas na prática ele acaba não sendo um sistema efetivamente representativo. Haja vista a grande reclamação da sociedade de que não se sente representada. E é exatamente esse o ponto. No nosso sistema eleitoral, seja na forma como nós escolhemos os candidatos, na forma como se financiam esses candidatos, nós temos um Congresso que foi eleito especialmente com financiamento de grandes empresas, com os escândalos que aconteceram, que demonstram que havia ali corrupção. Então, esses representantes foram eleitos dessa forma, com financiamento de empresas. Então, o que a população, o que a sociedade e o cidadão reclamam de uma forma geral é que não se sente bem representado. Então, o que nós discutimos é exatamente como aperfeiçoar esse sistema para que a gente tenha melhores representantes, tenha uma participação maior e mais ampla da sociedade, que ela seja mais igualitária. Poucos têm possibilidade de ter acesso aos mandatos. Então, o sistema não fica efetivamente representativo. Ele acaba sofrendo um déficit. E minorias que não são representadas no Congresso, como as mulheres. Nós temos uma representação das mulheres baixíssima, tanto na Câmara como no Senado e nos demais parlamentos, em torno de 10%, quando as mulheres são maioria da população. Então, efetivamente, a gente não pode dizer que tem um sistema democrático e representativo. Você acredita que seria necessário mexer, inclusive, na legislação para que isso mudasse de quadro? Com certeza. E aí a gente fica refém de quem está lá, favorecido por essa legislação, é bem complicado, né, professor? Esse é o grande problema que nós temos, é conseguir fazer uma reforma política com o parlamento que vai votar leis que os diretamente. Então, o grande problema que nós temos no aperfeiçoamento do sistema eleitoral como um todo, ou seja, a reforma política, é que ela precisa ser feita pelo parlamento. E a participação dos partidos, você considera uma participação adequada? Nesse contexto todo, o sistema representativo ele depende dos partidos, né? Você só pode ser candidato e só pode ser eleito representando partidos. Então, você tem que estar filiado a partidos. Os partidos têm uma obrigação de ter os seus programas, os seus ideários bem definidos e estabelecidos de forma que possam conquistar a população, um cidadão que vai participar de um partido político e defender um determinado programa para poder, então, representá-lo. Isso também implica no próprio funcionamento do parlamento. O parlamento funciona através das lideranças partidárias, das discussões nos partidos. Hoje nós temos mais de 30 partidos e outros mais de 30 em fase de organização. Então, nós temos aí assustador esse número. Nós temos um número muito grande de partidos. E aí o que as pessoas pensam em primeiro lugar é exatamente isso. Nós temos muitos partidos. E eu entendo que o problema não está na quantidade de partidos. Nós podemos ter uma quantidade grande de partidos. O que não pode acontecer é como nós temos hoje, onde todos os partidos têm representação. Desde que ele eleja um representante, ele já está no parlamento. Então, algumas regras precisam ser estabelecidas. Por exemplo, os partidos têm o que eles chamam de comissão provisória. Então, numa cidade ou no estado, ele se organiza de forma provisória. O que seria provisório acaba ficando definitivo. E o poder fica na mão do presidente nacional ou do presidente estadual, que troca essa direção na hora que ele bem entender. O ideal é que nós tenhamos, como é na própria lei dos partidos, é que os partidos tenham eleição para suas
os diretórios, que os diretórios sejam eleitos, tenham mandatos e que só possam ser substituídos se houver algum caso grave, né? E aí você democratiza os partidos. Hoje os partidos têm donos, eles é quem determinam como é que o partido deve funcionar, eles que fazem a gestão do dinheiro que é recebido, que é o dinheiro público, é fundo partidário. Então, na verdade, funciona como uma empresa que tem um dono, quando o partido deveria ser um órgão, né, uma organização de pessoas que pensam de forma igual ou semelhante e que trabalhem por um programa para ajudar ao país, ajudar a comunidade a resolver os seus problemas. Na prática, não é isso que acontece. Os partidos, então, não cumprem a sua função, que seria escolher bons representantes, bons candidatos. Os partidos vão atrás daqueles que têm muito voto e que vão ajudá-los na eleição para que eles permaneçam no seu estado de construção, porque eles dependem da votação desses candidatos para receber o fundo partidário e o tempo de televisão. Então, é assim que se movimentam os partidos, não com o objetivo de estudar quais são as melhores propostas e as melhores condições para melhorar a nação, o país, mas como é que eles podem se manter no poder ou conquistar mais poder. Isso é assustador. Bom, ainda falando sobre essa quantidade absurda que nós temos de partidos no país, o que a gente podia falar sobre isso? E também a cláusula de barreira. O que se discutiu na última reforma política que nós tivemos é o que sempre se tenta implementar, como já aconteceu no passado, é uma cláusula de barreira, onde o partido precisa ter um mínimo de votos para ele poder existir no parlamento. Alguns países, como a Alemanha, ele precisa ter 3% dos votos mínimo para ter representação no parlamento. No Brasil, isso já foi aprovado, depois o Supremo acabou derrubando, numa ação de inconstitucionalidade, e agora volta, na reforma política, volta novamente essa discussão. O que o Congresso decidiu é que fará a cláusula de barreira de forma não total dos 3%, ela vai começar de forma parcial, então 0,5%, 1%, até chegar nos 3%, para poder implementar então uma cláusula onde os partidos só poderão ter representação se elegerem esse mínimo de percentual que a legislação determina. Com isso, alguns partidos, o grande problema é exatamente esse, alguns partidos que são ideológicos, partidos que são partidos sérios e que defendem efetivamente aquele programa, eles podem não alcançar esse limite, esse percentual. E aí eles ficariam fora e essas minorias estariam excluídas. Por isso, então, ficou essa discussão e acabou fazendo uma escala para chegar até os 3% e para não cometer uma injustiça de excluir alguns partidos que são ideológicos. Porque o argumento sempre é de que nós temos os partidos nanicos ou os partidos que são de aluguel. Que são partidos que não têm programa, não têm ideologia e se coligam com qualquer partido para a sua sobrevivência. Então, a cláusula de barreira vem para tentar resolver esse problema. Mas, como eu disse, nós podemos correr o risco de excluir alguns partidos que são partidos ideológicos, que são partidos importantes e que merecem continuar na vida pública, na vida política. Agora, nós vamos experimentar isso nas próximas eleições e vamos ver como é que vai funcionar. Bom, vamos acompanhar. Então, na verdade, é importante até se ter consciência dessas mudanças e do impacto que elas vão ter. O que é importante é que o cidadão, o eleitor, ele precisa estar acompanhando esses movimentos, porque nós chegamos num ponto em que, como os partidos não trabalham de forma a construir essa imagem, o eleitor acaba não votando no partido, ele vota no candidato. E isso enfraquece os partidos. O nosso sistema é um sistema de representação com partidos. Nós, quando vamos defender, nós defendemos em comunidade. Não são defesas pessoais ou individuais. E isso se discute, inclusive, a questão das candidaturas avulsas, que se poderiam ter candidaturas sem ter partido, né? E isso é uma coisa que tem acontecido em alguns países com boas experiências, mas traz um risco muito grande também. Aqueles que não se importam com os partidos poderiam ter candidaturas avulsas e não teriam que dar satisfação para ninguém, né? Tem poder, tem recurso, podem fazer uma campanha individualmente e não dariam satisfação, não cumpririam programas.
A importância de ter partidos mais fortes é que nós fortalecemos a democracia em comunidade, em grupo, em sociedade, que é o que nós entendemos ser o melhor. Quais outras questões você considera que precisam melhorar no sistema eleitoral? Então, no nosso processo eleitoral, nós temos muitas distorções que estão se tentando corrigir através da reforma política. A última reforma, embora houvesse um debate maior do que as anteriores, ela ainda foi muito pequena, porque tem pontos terríveis. Hoje você vota em um candidato e pode eleger um outro. Então se discutiu o fim das coligações, todas essas questões do sistema, o sistema eleitoral, se permanece o sistema proporcional, o sistema majoritário, que seria o distrital, tudo isso que foi discutido precisa ser alterado. Nessa eleição nós teremos ainda a votação, na eleição de 2018 teremos ainda a eleição no sistema de lista aberta, como sempre foi, mas existe a previsão de que a outra eleição seria num sistema distrital, num sistema majoritário. E tudo isso são experiências para tentar aperfeiçoar esse sistema. Não dá para você votar em uma mulher e eleger um homem, por exemplo, né? Então essas distorções acabam acontecendo e nós precisamos ter uma reforma política muito mais ampla, né? Como nós dizíamos, a grande dificuldade que nós temos é fazer uma reforma política com este parlamento, né? Que legisle em causa própria, que acaba votando as leis de forma que não seja prejudicada a sua reeleição. Nunca pensando em como é que nós fazemos uma reforma política que melhore o país, né? Que facilite a participação das pessoas, que facilite uma inclusão maior das minorias, né? Tudo isso que é debatido pela sociedade civil, e infelizmente o parlamento não recepciona e não trabalha no sentido de melhorar o processo eleitoral. A discussão é sempre no sentido, na mesma questão dos partidos, como é que nós fazemos para nos preservar nos mandatos. Para permanecer no poder. Permanecer no poder. Então, quando a gente amplia essas questões para os financiamentos, né, das campanhas, o que precisa mudar? Porque parece-me que são vários pontos, né, e todos afunilados pela mesma questão. Precisa mudar e essa mudança precisa ser feita por alguém que está no poder e que hoje talvez não tenha interesse em melhorar essa situação quando a gente está falando em melhorias para a população. Exatamente. E na questão do financiamento, segue o mesmo caminho. Nós tínhamos um sistema que permitia a doação de empresas. Tivemos uma tentativa muito grande no parlamento de fazer alguma modificação que fosse mais estrutural. O Congresso foi muito resistente e nós tivemos que conseguir isso através do Supremo. Foi através de uma ação direta de inconstitucionalidade que o Supremo alterou e proibiu o financiamento de empresas, tornou inconstitucional o financiamento das empresas. Então hoje nós temos o financiamento de pessoas físicas com uma população que não está habituada a fazer doações para a campanha, financiar campanhas. Então nós mudamos drasticamente de um financiamento que era majoritariamente, mais de 90% era financiamento de empresas, para um financiamento de pessoas físicas, que foi a eleição de 2016. E aí entra num descompasso, porque a campanha eleitoral tem um custo, você precisa financiar essas campanhas, e pessoas físicas não tinham esse hábito de fazer as doações. Agora, para a próxima eleição, foi aprovado um fundo eleitoral para as campanhas, um fundo público. Então, além do financiamento de pessoas físicas, teremos também um fundo eleitoral público, dinheiro público nas campanhas. E essa é a fórmula o grande problema é que se aprovou um financiamento público sem as contrapartidas, sem a transparência, sem o controle que deveria ter nesse financiamento. Então nós vamos ter uma nova experiência e vamos ter que também acompanhar e fazer uma fiscalização, e sempre recai na sociedade a obrigação de fiscalizar, de acompanhar e evitar que se aconteçam distorções no processo, porque na questão do financiamento o principal é que haja um equilíbrio, né? É aquilo que nós já falamos, inclusão de novos candidatos, minorias, as mulheres, os negros, os jovens, e esses nunca têm acesso a um financiamento adequado que possa tornar uma eleição igualitária, mais equânime. A disputa é sempre desigual, é quem tem mais poder, quem já tem mandato, que consegue grandes financiamentos e consegue se manter sempre no poder, né? Você acaba não tendo essa alternância do poder porque esses outros grupos que são
normalmente os minoritários, não conseguem ter acesso às regras, da forma como elas estão, e o financiamento, que é muito importante para que você possa alcançar os mandatos e, portanto, ter uma representação mais democrática. Professor, o nosso tempo, na verdade, já terminou, mas eu acho que é importante a gente também citar rapidamente como o cidadão pode contribuir e participar mais, que eu acho que é um dever, né? Então, o cidadão, ele tem a responsabilidade sempre, né, de ser um cidadão ativo e participar. No sistema representativo, ele dá o voto, mas não basta somente votar. Ele tem que votar, ele pode também ser candidato e se preparar para isso, que é muito importante. Os cursos são exatamente nesse sentido, da formação política. E ele precisa também acompanhar os mandatos, seja do legislativo ou do executivo. Hoje, pela internet, é muito mais fácil, então você pode assistir às sessões, cobrar do seu representante eleito que ele cumpra aquelas promessas que ele fez durante a campanha. Então, tem que ser um cidadão ativo e participativo. Olha só, bom, foi ótimo recebê-lo, obrigada pela entrevista, mais uma vez agradecemos pela sua participação. E eu que agradeço a oportunidade. Pena que passou muito rápido, Passa né? mesmo. Foi ótimo, então eu agradeço também a você que nos acompanhou nessa conversa. A gente se vê na próxima, até lá.